ao vivo aqui com os peixes na live. E o nosso mano Alexandre mandou o que pra nós, minha vida? Mandou um impacto de One Piece na indústria de mangás, como a obra salvou a Shonen Jump e sua importância. E aqui é um canal, é o Chapéus de Palha, é o canal. Chapéu de Palha. Pô, a gente nunca viu, é um canal grande, tá? Que isso. Interessante. Caralho, olha isso aqui, irmão. Não vou nem assistir o anime. Aqui, ó, resumo do One Piece até o capítulo 1000. Acabou. Mentira. Acabou. As novas recompensas. Cara, tem muita coisa interessante. Ele faz vídeo de Hunter x Hunter também. Porra, interessante esses vídeos, tá? A melhor teoria de One Piece. O que vocês acham que é One Piece? Caralho, que foda. O impacto de One Piece e a verdadeira importância. Pra gente entender o impacto de One Piece e a verdadeira importância que ele tem pra Shonen Jump, a gente precisa saber qual foi o contexto que a obra nasceu. E obviamente o cenário da época. Entre os anos 60 e 90, vimos uma grande expansão do mercado editorial japonês, com as revistas de mangá se tornando uma febre nacional. O ápice dela aconteceu justamente entre 1994 e 1998, quando quase todas as revistas alcançaram um número gigantesco de vendas. Em 1994, a Weekly Shonen Jump atingiu 6,2 milhões de cópias em circulação, e em 1998, a Shonen Magazine alcançou 4,3 milhões. A rivalidade entre essas duas revistas é algo muito importante de se ter em mente. Esse gráfico que você está vendo aí mostra o lucro das editoras durante o período de 1996 até 2022. Do seu início até o ano de 2013, houve uma constante redução em suas vendas, com um aumento apenas a partir do ano de 2014, quando foi introduzida a mídia digital. Desse modo, entendemos que a partir de 1996, que foi o pico do mercado de mangás, a situação de todas as editoras começou a piorar, juntamente com a economia japonesa que parou de crescer. Tem um ditado que diz o seguinte: o Japão está nos anos 2000 desde 1980. A partir da virada do milênio, o país começou a enfrentar uma crise de estagnação e alguns setores, como o editorial, experimentaram uma evidente queda. A crise da Weekly Shonen Jump. É nesse contexto de desequilíbrio econômico e social que a Weekly Shonen Jump também entra na maior crise de sua história, com o encerramento... Todo, saudade de ver banca na rua. Porra, foi tanto tempo que eu não vejo uma banca. Que só em cidade grande mesmo que tem. Uma outra. A banca do Paulo faleceu, né? O Paulo, coitado. Deus o tenha. O quê? Uai, na hora que você fala banca lá, o único que eu lembro é o Paulo, que faleceu, coitado. Por que você tá rindo do falecimento do Paulo? Meu Deus. Sem coração. De Yu Yu Hakusho em 1994, Dragon Ball em 95 e Slam Dunk em 96, a revista perde todos os seus principais mangás. Em um intervalo de 4 anos, sai de 6,2 milhões de cópias em circulação semanal para 3,6 milhões. É aqui, com a conclusão dessas 3 lendárias séries, que temos o encerramento da Era de Ouro da Shonen Jump. Restaram na revista somente 2 mangás no top 20 mais vendidos no mercado: Rurouni Kenshin, o maior sucesso do período, e Sexy Commando Gaiden, um novato promissor que talvez você nem conheça. Essa era a situação da Shonen Jump após o fim dos seus 3 maiores pilares, seus 3 maiores heróis. Essa crise levou à demissão do editor-chefe precedente e à entrada do lendário e questionável Kazuhiko Torishima. Uma figura polêmica que, como você vai ver, foi essencial para o renascimento da revista ao lado de One Piece. Essa mudança editorial é cheia de politicagem interna, e o Torishima também tem parte na demissão desse antigo editor-chefe. Mas essa informação não é útil para essa análise atual. O que importa é que ele iniciou uma grande onda de contratações e revisões no departamento editorial, que levaram a uma reforma necessária para salvar a revista da crise. Em 1996, Torishima lançou Yu-Gi-Oh! E Hoshin Eng, 2 obras promissoras, mas que não foram suficientes nem para compensar o encerramento de Dragon Quest e Rokudenashi Blues,
quem dirá então compensar os 3 grandes pilares? A revista rival, contudo, estava mais preparada para enfrentar essa crise. No mesmo período de 1994 até 98, a Shonen Magazine viu suas vendas semanais subirem de 3,7 milhões para 4,2 milhões, ignorando a crise que afetava todas as outras revistas. Perdendo a liderança do mercado para a rival, com uma line-up que praticamente só tinha Rurouni Kenshin de sucesso, e com vendas caindo rapidamente, a Weekly Shonen Jump não tinha um verdadeiro pilar para sustentar a sua hegemonia no mercado. O cenário era de desespero. Tá vindo, bicho. Mas é aí que em 1997, o mangá surge para salvar a revista e se tornar o alicerce mais longínquo de sua história. Olha o homem aí, ó. A obra escrita e desenhada por Eiichiro Oda, One Piece. Olha que interessante. O editor-chefe Torishima, responsável por Dr. Slump, Dragon Quest e Dragon Ball, já havia recusado o projeto de série do Oda 3 vezes, mandando ele refazer os primeiros capítulos. Romance Down. Era o nome antes? Romance Down. Quando ele refazer os primeiros capítulos. Muitos acreditam que ele tenha sido cruel com Oda devido a essas rejeições, mas a verdade é que elas foram cruciais para que a obra se tornasse o que conhecemos hoje. A série evoluiu de Romance Dawn para o que conhecemos hoje como One Piece. Naquela época o Oda só tinha 22 anos, era um novato. Com 45, Torishima já era um editor experiente e sabia das necessidades para uma obra estrear bem. Mas ele nunca realmente acreditou que One Piece se tornaria uma história de sucesso dentro da revista. Muito menos que se tornaria o mangá mais vendido de todos os tempos, com mais de 500 milhões de cópias. A verdade é que Torishima não estava tão confiante na estreia de One Piece na revista, mas ele também não podia mais rejeitar a série. Oda tinha feito tudo direito, alterado os capítulos o suficiente para que o começo de One Piece alcançasse os requisitos de qualidade exigidos por Torishima. E então, nem o mais experiente e lendário editor seria capaz de prever o que aconteceria. One Piece foi serializado e, no sentido contrário a todas as expectativas, a série imediatamente teve uma excelente recepção, algo muito fora da curva e na contramão de toda a indústria. Já no capítulo 10, One Piece tinha popularidade para estar em primeiro lugar na Toki, que para quem não sabe é basicamente uma classificação de importância / popularidade de todos os mangás da revista, que considera diversos aspectos. Os que estão no topo são os mais queridos pelo público, e aqueles no fundo acabam sendo cancelados. Um mangá tão recente figurar nessa posição naquela época era um raio de esperança irrompendo através do departamento editorial. Além disso, One Piece no 12º capítulo já tinha ganhado a capa da revista, mostrando que sua recepção tinha sido tão grande que valia a pena colocar a obra no patamar de Rurouni Kenshin, na época o único pilar da Weekly Shonen Jump e história que Eiichiro Oda foi assistente. Nesse momento ele se igualava ao seu mestre e ainda o superaria por muito. Mas não é só isso. As vendas do primeiro volume de One Piece também foram incríveis. 300 mil cópias impressas imediatamente que se esgotaram muito rápido. O começo de One Piece é algo muito raro dentro do mercado editorial. Torishima logo percebeu que a obra estava seguindo um caminho muito parecido com antigos pilares da revista, como Slamdunk, Rurouni Kenshin, Dr. Slump e Hokuto no Ken. No cenário não aquecido que o mercado se apresentava, o que One Piece estava fazendo era ainda mais espetacular que essas obras. Torishima reconheceu isso e entendeu que, diferente de sua percepção inicial, ele tinha que apostar na série. Os mangás lançados em 1995 e 96, com exceção de Hoshin Eng, não estavam indo muito bem. Yu-Gi-Oh!, que tinha começado com bons resultados, passava por uma crise de identidade, acredite se quiser, mas ele ainda não havia se definido como um mangá de cartas, e estava perdendo leitores. O autor de Sexy Commando Gaiden, que entrava no top 20 de mangás mais vendidos mesmo sem ter um anime, ficou doente e teve que abandonar a série. E o autor de Makuhari, outra boa série da época, brigou com metade da equipe editorial, o que levou ao cancelamento de sua obra. E é no meio dessa crise, dessa noite escura logo após a Era de Ouro terminar,
que One Piece brilha como o sol, conquistando seu sucesso e trazendo o dourado esquecido pela revista. Torishima viu no sucesso explosivo da obra a única alternativa, repito, a única alternativa para salvar a revista da queda de vendas. Mas ao mesmo tempo que era única, na minha humilde opinião, era a melhor que ele poderia ter. Afinal, estamos falando de One Piece. A Era do Renascimento. É assim que, orientada pelo sucesso de Eiichiro Oda e One Piece, se inicia o que eu chamo de a Era do Renascimento. Torishima começou a reestruturar toda a revista ao redor da história de maior sucesso, dando constantes capas para a obra, além de um anime produzido pela Toei, que por mais que tenha muito meme relacionado à sua qualidade, era o maior estúdio dos anos 90. Junto com a também lendária obra de Yoshihiro Togashi Hunter x Hunter, e ao lado dos gigantes que seguiram Rookies, ambos lançados no começo de 1998, One Piece conseguiu fazer a revista parar de ter uma queda em vendas após muitos anos, como você pode ver nessa imagem. Em azul temos a Shonen Jump, em vermelho a sua grande rival Shonen Magazine, e em verde a terceira na disputa, Shonen Sunday. Com a ascensão de One Piece, a Weekly Shonen Jump finalmente voltava a ser a rainha de todas as revistas do Japão. One Piece não ajudou só na estabilização da revista em termos comerciais, mas também influenciou as obras seguintes. Os editores da Jump, juntamente com o editor-chefe Torishima, começaram a estudar a obra do Oda para entender como criar uma história de sucesso, como revelado pelo editor de Naruto, Yahagi. Ele disse que analisava One Piece para ver como transformar Naruto em uma obra de sucesso. Isso serviu para todas as séries de batalhas lançadas após One Piece. A verdade é que a obra de Eiichiro Oda era e ainda é a estrela que guia a Jump. Entre 1998 e 2003, One Piece continuou sua expansão por todo o território japonês. Quanto mais a história se tornava complexa e emocionante com os arcos de Alabasta e Skypiea, mais as vendas de One Piece aumentavam, e assim, a Weekly Shonen Jump respirava. O ápice chegou justamente em 2002, quando a série bateu o recorde de maior tiragem de volume da história, com 2,6 milhões de cópias do 24º volume, superando assim o também lendário Slam Dunk, o meu mangá de esporte favorito, inclusive, de Takehiko Inoue. É nesse momento que One Piece não se mostra ao Japão apenas como um grande sucesso, mas sim como o maior de todos. E é nesse mesmo ano que a Weekly Shonen Jump também volta a liderar o mercado. Nos anos seguintes, One Piece manteve a sua importância e, graças ao arco de Marineford, expandiu seu recorde até atingir 4 milhões de tiragens com o volume 65, lá em 2012. A maior tiragem do mercado de todos os tempos até hoje. Nesse mesmo ano, a quantidade de vendas de One Piece é absolutamente anormal em comparação aos outros mangás. A série chega à marca de quase 38 milhões de cópias em circulação. Esse gráfico mostra a evolução da série e sua estabilização no topo até chegar ao ápice em 2012. É um fenômeno acima de todos, por muito. A obra vendeu 5 vezes mais que Naruto, outro talento ímpar dessa geração, e um total maior que todas as outras 7 obras melhores ranqueadas somadas. E só para deixar isso claro, esses comparativos feitos não são com o intuito de confrontar as séries mencionadas ou entrar na questão de mérito qualitativo, muito pelo contrário. Todas elas têm méritos absurdos de chegarem onde chegaram, suas qualidades únicas e suas devidas importâncias tanto em cenário nacional como mundial. Os números mostrados são fatos, e eles nos ajudam a entender a proporção. Cara, mas essa estatística aqui não tem relação também pelo fato de One Piece ter muito mais capítulo que os outros? Ou não é levado em conta isso aqui? Porque One Piece aqui, se for comparar com... Talvez Naruto tem muito, né? Mas com o resto aqui eu acho que tem muito mais, né? Bom, não sei. Todas elas têm méritos absurdos de chegarem onde chegaram, suas qualidades únicas e suas devidas importâncias tanto em cenário nacional como mundial. Os números mostrados são fatos, e eles nos ajudam a entender a proporção de One Piece e o tamanho colossal que a obra atingiu.
Os dados mostram a real importância da história do Oda para Shonen Jump e para toda a indústria de animes e mangás. Agora vamos voltar um pouquinho. Nos anos seguintes ao início da Era do Renascimento, a base que One Piece criou foi essencial para a revista construir uma line-up que conseguisse sobreviver aos anos 2000, protagonizados por uma crise editorial ainda mais forte. Aproveitando a nova porta que One Piece abriu em 97, uma nova leva com sucessos imensos surgiu na Shonen Jump. Hunter x Hunter em 98, assim como Shaman King, Naruto em 99, ao lado de The Prince of Tennis, Bleach já nos anos 2000. Essas fantásticas histórias, norteadas por One Piece, o maior sucesso da época, ajudaram a revista a recuperar a liderança no mercado. A história de Eiichiro Oda foi o pilar principal de toda essa reconstrução, e através de todas as últimas gerações, sempre esteve lá. Seja ao lado de Yu-Gi-Oh!, Jojo, The Prince of Tennis, Bleach, Hunter x Hunter, Shaman King, Death Note, Gintama, Kuroko no Basket, Black Clover, The Promised Neverland, Haikyuu, Boku no Hero, Jujutsu, Kimetsu no Yaiba, Chainsaw Man e tantos outros nomes. One Piece sempre teve presente como o eixo que sustenta a revista, transcendendo as gerações. Agora, o que seria da Weekly Shonen Jump sem One Piece? É bem possível que ainda estaria viva, mas certamente não teria tido a estabilidade necessária para reconstruir um line-up de qualidade que pudesse enfrentar a crise dos anos 2000 e 2010, dando a possibilidade... Para pensar assim, pode ser que a gente não tivesse Chainsaw, não tivesse Jujutsu, não tivesse nada disso, se não tivesse One Piece ali pra tancar naquela época que tava uma merda. Com certeza. Né? Então muito importante. A da revista voltar a ser líder do mercado e se manter dessa forma. O rei dos piratas transformou a Jump novamente na rainha das revistas. O futuro da Shonen Jump. Até o momento a gente viu que após o final da Era de Ouro da Shonen Jump, a revista teve um novo amanhecer com a obra de Eiichiro Oda. Então entramos no último discurso. O que será da Weekly Shonen Jump sem One Piece? Eu sei que muitos leitores da obra tendem a avaliar o mercado como se fosse composto unicamente pela Weekly Shonen Jump, e a realidade é que essa base criada por One Piece nos anos 90 continua forte até hoje, e permite sim que a revista tenha uma situação privilegiada em relação a qualquer outra ou plataforma online. Se no começo dos anos 2000 a Shonen Magazine tinha 104% das vendas da Weekly Shonen Jump, por isso vendia mais, hoje em 2024 vende apenas 28% da Shonen Jump. One Piece e as outras obras esmagaram completamente a concorrência. Assim, graças à história de Oda e à estabilidade criada na Era do Renascimento, a revista praticamente dominou por completo todas as rivais e continua dominando. A J Plus até lançou vários sucessos durante a pandemia: Spy Family, Kaiju número 8 e Dan Da Dan. Mas assim que a pandemia acabou, seus números voltaram a ser mais baixos que os da Weekly Shonen Jump. Utilizando One Piece como base, a revista começou sua nova fase em junho desse ano com o novo editor-chefe Saito, criando uma estrutura de trabalho inovadora e vantajosa para os seus mangakás. Esse ano, a revista aumentou o pagamento de manuscritos para autores novatos para 20 mil ienes por página, o dobro do valor de mercado para um autor iniciante em seu primeiro ano de contrato, com aumentos previstos para os anos seguintes. Saito também criou mecanismos de premiação para contratos exclusivos, além de parcerias com a Netflix e estimulada pelo sucesso do live action de One Piece. Os próximos 2 animes da revista, Blue Box e Sakamoto Days, também serão distribuídos por essa plataforma, mostrando como One Piece criou uma ponte espetacular para Weekly Shonen Jump até hoje, extrapolando todos os recordes em diferentes mídias. Assim, com salários exclusivos, salários altos 2 vezes acima do mercado e ainda por cima com o nome que a revista carrega, é bem provável que o pós-One Piece garanta que a revista continue sendo líder do mercado mesmo após a série acabar, já que criou a base para continuar atraindo talentos e mais talentos. Certamente, a revista vai perder leitores, mas mesmo que caia pela metade, como provavelmente deve cair, ainda vai vender o dobro de sua rival. Então é muito provável que mesmo após o fim da série, a Weekly Shonen Jump continue sendo líder por causa de uma obra publicada em 1997. É isso.
O legado da história de Eiichiro Oda na Weekly Shonen Jump não vai acabar com o encerramento de sua história. Muito pelo contrário, é por causa de One Piece que a revista conseguiu criar uma base sólida para os anos 2000, e é por causa de One Piece que a revista vai construir uma base sólida para se manter líder do mercado durante os anos de 2030, lá quando a obra acabar. E será que vai surgir algo tão incrível, tão importante, tão fundamental como ela? Olha, é muito curioso como a história da obra One Piece é semelhante com a que vemos em suas páginas. O fim da Era de Ouro da Shonen Jump. O início, então, da grande Era dos Piratas. O surgimento daquele que, em meio a anos de trevas, mudou tudo e trouxe o amanhecer. Luffy é pro universo de One Piece o que One Piece é pra indústria de animes e mangás. Como será o mundo depois dele? Como será o mundo depois dessa obra? De uma coisa eu tenho certeza. Tal como o chapéu de palha de Gold Roger foi parar nas mãos de Monkey e de Luffy, o legado de One Piece viverá para sempre na Weekly Shonen Jump. Em algum momento, a renovação das eras vai acontecer, a renovação dessa era ocorrerá. E então, outra obra incrível surgirá para herdar esse chapéu. Tudo isso graças a um garoto que simplesmente sonhava em publicar sua história. É realmente muito inspirador, né? Pensar em One Piece dessa forma, a ideia do Oda surgindo, enfim. Meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Eu espero de verdade que você aí tenha gostado e também percebido tamanha importância de One Piece não só para Weekly Shonen Jump, mas para toda a indústria de mangás. Por fim, quero agradecer profundamente ao Leonardo Nicolin, o dono do site Analyze It, que é simplesmente a melhor plataforma para você entender do mercado editorial de mangás. Eu realmente acompanho o trabalho dele desde 2016 e ele para mim é uma referência para entender melhor sobre toda essa indústria. Então, ó, você deve estar vendo o site dele aqui atrás, é simplesmente sensacional, artigo pra caramba. E para você entender melhor realmente do mercado editorial de mangás, cara, é um prato cheio. Tá? É um prato cheio. Então, Léo, muito obrigado aí pela ajuda na pesquisa, no roteiro, no debate. Achei muito legal o que a gente conseguiu construir aqui e espero que o público também, você que tá me assistindo nesse momento, tenha gostado, beleza? Bom, e vocês já sabem, qualquer sugestão que você tiver de vídeo, pode deixar aí nos comentários, tá? Eu adoro saber o que vocês querem ver e também gosto de trazer algumas coisas surpresas, como por exemplo, esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Também deixa um comentário falando o que você achou. Eu achei muito legal trazer esse tipo de conteúdo. E se você quiser mais, mano, pede, tá? Pede que a gente aqui do canal Chapéu de Palha traz pra você, beleza? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas. Você sabe aonde? Num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Abraço! Cara, ó, e... Tá, vamos conversar então. Se não fosse por One Piece... A gente vai vai entrar no seguinte. Tava jogado se não fosse no One Piece, a gente tava no mato. Mas se não fosse Dragon Ball, também o One Piece poderia não beber tanto da fonte também, né? Porque o Oda, ele considera o Akira o mestre dele, né? O Dragon Ball ali... Ele que também é... Dragon Ball não podemos esquecer do Dragon inspirou, Ball. né? Dragon Ball inspirou ele. O One Piece bebe muito de Dragon Ball também, né? Cara, mas que peso, né? Que tem tudo isso. Não, aí... se a gente for colocar em sequência, Dragon Ball, One Piece e Naruto. Dragon Ball, né? One Piece e Naruto, Que são a triade dos animes, né? Qual vocês diriam que é a triade atual dos animes? Jujutsu? Kimetsu e... sei lá, Boku no Hero? Não sei. Black Clover? Os shounens. Será que Black Clover entra? Black Clover é shounen. Tá, mas na tríade, né? Cara, eu acho que Jujutsu... Eu também acho que é Jujutsu, Demon Slayer e Boku no Hero. Isso. Mas Boku no Hero, Teria o será? Attack on Titan, né? Mas aí não é shonen, né? Tem Solo Leveling, verdade. Nossa, é verdade. Cara, mas muito foda ver o peso dessas obras, né? Que a gente Não para pra imagina imaginar. que é realmente dessa magnitude, mas não mostrando em gráficos assim, tudo que aconteceu em todos esses anos. A gente... Cara, eu não esperava isso. A diferença de One Piece pra Naruto mesmo, a diferença deles de vendas e tudo mais, cara, é surreal. Por que a gente nunca vê... Nessas premiações assim, de animes, a gente nunca vê One Piece ganhando quase nada?
Me pergunto sempre isso, tá? Porque o que a gente vê, assim, de One Piece, das partes mais atuais, assim, é muito bom, cara. Umas coisas muito foda. É muito foda. Tanto que Solo Leveling ganhou o anime do ano e muita gente ficou puta pra caralho, né? Acho que queriam que daqui fosse Frieren que ganhasse, né? O que será que eles levam em conta, né? Tipo, como que é, será? É que é muito... Os critérios é muito que eles público, usam. né? O Solo Leveling ficou muito popular esse último ano. E é isso, meu peixe. Muito obrigada, Alex, por ter mandado Foda. essa obra de arte pra Foda. gente assistir. De verdade. Cara, Chapéu muito de foda. Palha, muito foda o canal dele, tá? Precisamos Me trazer mais. surpreendi muito. Quer mais Precisamos algum vídeo? trazer, sim. Se você quiser que a gente traga aqui, a gente agora. traz. Abraço!